Começa agora o podcast da Rádio ADM. Aumente o volume e vem com a gente. Olá, ouvintes da Rádio ADM, nós estamos aqui na Frequência Azul do Rádio, onde você fica informado de tudo sobre a administração. E agora vamos a mais um podcast. E desta vez o assunto é governança e planejamento estratégico no setor público. Um ano novo chegando, 2020 já batendo a porta, e planejar é muito importante para alcançar resultados. Sobre o assunto, a repórter Elisa Ventura conversou com o diretor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Controladoria Geral da União, Walter Cunha, e agora eles estão aqui no estúdio da Rádio ADM para nos deixar informados sobre esse assunto tão importante. Elisa, bom dia, me conta como foi a entrevista e o que vocês têm para nos passar sobre esse tema tão importante para a sociedade. Bom dia, Janaína, bom dia aos ouvintes que nos acompanham aqui no podcast. Foi uma excelente entrevista, eu diria, viu? Eu tenho muito interesse nessa área de planejamento estratégico. Eu acho que se você não planeja, você realmente não consegue chegar lá ou chega de qualquer jeito. Quando você tem um planejamento pensado para aquilo, os resultados são mais eficazes. Então, gostei muito de conversar com o nosso convidado, Walter Cunha. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio ADM. Como é que foi para você participar dessa entrevista? A gente teve vários percalços aí no meio do caminho, né? Vamos aqui situar o ouvinte. A gente tentou umas 3 vezes, marcar essa entrevista? Foi. Bom dia, pessoal. Bom dia, Janaína. Bom dia, Elisa. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. A gente tentou umas 3 vezes, mas como eu te falei, né? O motivo da reunião é o próprio motivo do cancelamento. O Centro de Governo está atuando de uma forma bastante forte para as áreas de planejamento. Esse final de ano é o momento que a gente trabalha mais. Mas do ponto de vista da entrevista, foi muito bom. Eu recomendo que vocês continuem a propagar esse conteúdo, porque de fato o gestor ele é muito carente, de referências para que ele possa se situar. Parabéns aí pela iniciativa. Como é que foi para você se articular lá dentro, internamente da CGU, para essa entrevista? Você foi dispensado assim com mais facilidade, com menos facilidade? Porque, como você mesmo disse, vocês estão num momento bem estratégico assim, de montar esse planejamento. Na CGU, assim, a gente tem essa função, às vezes questionável, de consultoria, de aproveitar um canal público, para que a gente propague as melhores práticas. Então, quando eu pus esse objetivo da entrevista, então isso foi bem recepcionado, que existe uma utilidade pública, a gente está usando a audiência de vocês para propagar, e aí ficou por conta da agenda, institucionalmente já tinha sido aprovado, fica por conta da agenda, e aí a agenda era Centro de Governo, Presidente da República, então aí a gente dança conforme a música, mas aí acabou, graças a Deus, tudo dando certo, e a gente está aqui hoje para falar do assunto. Então vamos entrar no assunto, Walter? Bom, a gente está aí num cenário atual de crise econômica, social e política. Qual a importância da governança e do planejamento para tudo isso? Engraçado. Quando a gente tem crise, é a melhor época para a parte de governança e planejamento. Porque, como a gente conversou durante a entrevista, a gente não tem a cultura de considerar o planejamento um trabalho, A gente só tem culturalmente foca na execução. Isso causa retrabalho, vem a conta, tem alguns riscos, algumas falhas, algumas crises, e aí adivinha o que o pessoal recolhe. Então, eu dou aula de governança, já dei aula de governança para a Escola do Senado, para a ENAP, e se a gente pega o mapa, o pico da crise e o pico da governança, eles são exatamente sobrepostos. Há uma crise de confiabilidade, aí a governança é chamada de novo. E mitiga-se, diminui-se a crise, aí daqui a gente tem memória curta, passa 2 anos, nem precisa daquilo tudo, nem foi aquilo tudo, aí relaxa-se, nova crise, e a gente segue. Não estou falando nem só de Brasil, tá? Estou falando do mundo, sim. Todas essas maiores crises, elas seguem com uma ascensão da governança, equilibra-se, e aí vem um novo ciclo. Interessante essa coincidência aí dos picos, que na verdade não é uma coincidência, exato. A gente, como assim uma doença, a gente erradica a doença ali, aí as novas gerações começam a achar que aquilo é lenda, Não, mas nunca vi alguém, Por que a gente tem tanto esse cuidado? E aí relaxa-se, para de somar a vacina, aí a doença vem de novo.
aí acredita-se e começa um novo ciclo, né? Walter, qual é a sua avaliação aí do planejamento estratégico atual do governo, nesse momento em que nós estamos vivendo? Como é que estamos de governança? A gente está no momento que as áreas, principalmente do corpo técnico, né, está bastante animada, vamos dizer assim, porque a gente vem de uma crise, né, de confiança em relação ao planejamento. Ele tinha se tornado tecnocrático demais, burocrático demais, fora da realidade, sem seletividade e sem tanto emprego de energia, vamos dizer assim, qualificada, né, não aquele trabalho executor, mas de pensar, de analisar. Essa vertente, ela se inverteu. Então, a gente encaminha um PPA bem mais seletivo, a gente institui um centro de governo, o centro de governo está atuante, a presidência da República, a Casa Civil, mais especificamente falando, chama para si a responsabilidade, porque ela tem a ascensão subsetorial, chama-se o controle interno, CGU, para atuar junto como uma área de inteligência, e a perspectiva é positiva. Vamos ver se a nobreza, né, ela consegue sustentar os grupos de pressão. É sempre esse equilíbrio aí que faz com que um planejamento seja bem sucedido ou não. Janaína, a gente aqui no podcast gosta de bastidores, não é isso? Isso mesmo. Então, eu queria saber, Walter, como é que é trabalhar com planejamento estratégico no setor público? Tem, assim, que pisar sobre ovos? Sim. Conta um pouquinho pra gente. Você deve ter percebido que durante a entrevista eu escolho bastante os verbos, assim, porque um verbo mal colocado, você destrói toda uma abordagem. Então, por exemplo, já que a gente está no bastidor, né? Toda vida que eu vou fazer a exemplificação do carro, né? Para simplificar o entendimento, para não cair no academicismo, se eu uso lá servo-mecanismo, a palavra servo já é complicada, porque tem servo no meio. Aí, se eu falar, não, é um sistema de comando e controle. Opa, controle. O gestor não gosta de controle. Então, eu tenho que escolher de 5 sinônimos aquele sinônimo que o interlocutor, né, naquela ascensão que eu te falei, né, de respeito, na dignidade, mesmo que ele tenha sido prejudicado, para que ele não se sinta acuado. Porque, como eu te falei, a gente não pode chegar e esfregar o normativo, né? Porque ele vai se aquartelar, ele vai criar barreiras e quem trabalha nesse setor precisa construir pontes. Vamos almoçar, vamos ali, vamos bater um papo. Inteligência emocional, né? Sem dúvida, porque uma coisa que o servidor sabe fazer bem é criar burocracia para paralisar uma ação. A gente sabe fazer como ninguém. Então, a gente não pode despertar esse sentimento de defesa, né, de um servidor ou de uma comunidade de servidores, senão você coloca abaixo toda uma estratégia de negociação. E só pra gente continuar aqui, mas você citou o exemplo do carro que você deu ali na entrevista, né? Pode repetir aqui, por favor, para quem não viu a entrevista de lá e vai só ouvir o podcast daqui? O exemplo do carro que eu falo, né, obviamente é um modelo, tem suas limitações, etc. Mas é assim, a governança seria, né, você ter um carro, né, um automóvel ali funcionando, né, e indo um pouco além. Por que eu não escolhi qualquer outro tipo, né, de mecanismo? É porque o carro ele é um auto, ele é automóvel, então ele tem uma espécie de limitação. O combustível é um só, então as peças e os sistemas eles precisam atuar em conjunto. Então isso é a governança. Então eu sei que se eu acelerar, eu vou para frente com a marcha na primeira, eu faço uma ré, ele vai me responder. Se houver alguma daquelas peças, né, que não estão atuando de forma harmônica, aquele carro já vai ter problemas de executar o que ele se presta a fazer, que no caso é deslocamento. Mas, mais uma vez, né, qual é o problema do modelo? É que no modelo do setor público e humano, né, o freio tem opinião, ele faz parte do grupo de pressão com o para-brisa, então precisa equalizar aquilo antes que o freio resolva ir no sentido contrário, ou ele frear quando eu quero acelerar. Então essa equalização é que limita o modelo, mas a governança seria isso, eu ter o meu mini-mundo ali, né, o meu órgão, até chegando no nível nacional, bem equalizado, bem tratado para que a gente faça o que tem que fazer. Aí o planejamento estratégico viria como se fosse o Waze, né? Ou seja, para agora que o carro está funcionando, para onde eu vou? Para onde eu vou? Onde é que eu quero chegar? Qual o caminho que eu vou escolher? Aí entra a parte do planejamento estratégico. Para onde eu quero me deslocar? Onde eu quero me ver daqui a um certo tempo, um exercício de futuro mesmo. E esse tipo de planejamento não vale só para a administração pública, né? Vale ressaltar, vale para a vida, para qualquer um, né, Walter? Isso, eu mesmo me transformei. É mesmo? Conta pra gente. A gente vive num mundo muito atribulado, né? Então, tudo é justificativa para você não planejar. Então, na vida pessoal é assim também. Só que quando você vê a disfunção que ocorre, né? Trabalhando com isso, aí você começa a se perguntar se você não está sofrendo daquilo também. Sabe?
Será que eu não estou pagando uma conta que eu não deveria pagar? Será que eu não estou tendo retrabalho que eu não deveria fazer? Será que eu não estou gastando tempo? E aí vem um conceito muito que também deve ser explorado, que é a diferença entre trabalho e produzir resultado. E isso faz parte da inteligência de negócio para que você separe bem isso. Eu posso chegar hoje no meu setor, responder um monte de e-mail e eu não produzi nada, mas eu trabalhei. Por quê? Porque eu selecionei as coisas erradas para fazer, as coisas que dão menos impacto. Eu usei aquilo que eu tenho ali, né, pelo menos no nível profissional, de maior qualidade, que seria a minha capacidade intelectual e minha agilidade, mas nas tarefas erradas. Com a devida seletividade, eu faço isso nas tarefas certas. E também diminuo o desperdício. Então, na vida é assim também. Olha, eu estou querendo ir para uma viagem mais estrutural. Sei lá, Disney. Eu quero ir para Disney, eu quero conhecer o Japão. E aí eu fico pensando, é muito caro, vai demorar, né? E aí eu intrinsecamente me saboto para eu não fazer a atividade estrutural e acabo, como você bem falou, né? Eu acabo diluindo aquela energia em coisas menores que ao final não vão me dar tanto prazer como eu realizar um sonho que você deve ter, com certeza, só porque vai demorar, porque vai envolver um planejamento maior. Isso eu tenho pensado muito, assim, até no nível pessoal. Agora me veio uma dúvida, Elisa. Regras para planejar, como planejar, Walter? A gente discutiu na entrevista que é o seguinte, normalmente os normativos, né, e o arcabouço normativo, leis, decretos, eles são muito amplos. Então eu teria, né, o direcionador, que são as leis, obviamente como servidor público eu não posso fugir do arcabouço normativo, eu não posso ir contra a lei, mas eu tenho um espaço de manobra muito amplo. Isso, a gente como tecnocrata, a gente não entende, a gente acha que tudo está na lei e não está. E aí vem o espaço do planejamento, né, do regime de competência ali do servidor, que ele pode tomar a decisão. E aí a gente tem as melhores práticas e os frameworks, né, mais consolidados. Que legal. Vamos contar uma coisa que aconteceu aqui agora de manhã, antes da gente entrar nessa entrevista, Janaína? O que foi? Olha só, o Walter Cunha tem fãs aqui no CFA. Bastante, né? Um veio aqui tirar uma foto. Foi legal isso, né? Foi o Tiago da informática, viu? E o que aconteceu, Walter? De onde ele te conhece? Conta aí pra gente. É porque aí você já vai entregando a idade, né? É porque eu tenho todo um histórico, né, na parte de preparação para concursos, né? Eu sempre atuei, né, nessa parte, e eu ainda devo ser uma das grandes referências de TI para concursos públicos. Então, isso que aconteceu aqui chega a ser bastante comum, inclusive na CGU, acho que 95% de todos os TIs aqui da Esplanada, né, já foram meus alunos. Então é muito comum até eu ir para outro estado, e aí tem sempre um carinha da TI, ele vem, vai falar comigo, aperta minha mão. E como é que é para você esse reconhecimento? Eu acho muito legal. Eu sou uma pessoa tímida por natureza, né? Eu percebo o quanto você chegar para uma pessoa e falar com ela e dizer o quanto que ela significou para você, e você, da sua parte, saber o seguinte, olha, cara, esse cara... Você vê, né, que ele estava felizão. Olha, inclusive em relação ao CFA, né? Bom, veja como eu tô bem hoje aqui, né? Porque você me apoiou. Isso pra mim é sem preço. É muito legal. E você continua dando aula, Walter? Como é que as pessoas fazem pra te encontrar? Agora, como diretor, tá muito complicado. A própria agenda mesmo, né? Tem algumas exceções, por exemplo, a escola de governo, né? Então, normalmente, quando a ENAP precisa de um apoio, né, da CGU, etc., normalmente a controladoria, né, ela cede quando é uma ação bem mais pública, né? A parte mesmo, assim, de preparação é muito residual, né? Um dia eu devo voltar, ainda faço alguns EADs, mas bem mais tranquilo, porque o foco agora está nesse... Você foi chamado para uma missão, né? Então, bicho, algumas coisas vão ficar paradas, seletividade, né? E aí volta para a missão, né? E que bom, né? Porque é uma prioridade aí, bem prioridade, se é que a gente pode dizer assim. Ou vai, ou vai. Ou vai, ou vai. Muito obrigada, Walter, por mais essa entrevista aqui no podcast. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui e tenho certeza que isso vai servir, vai transformar algumas atitudes de nossos colegas aí. A gente tem que entender que Brasil não é só Brasília, né? E um podcast é uma coisa que entrega nos rincões aqui do país, e a qualidade também, né? Também a gente quer ver a informação, mas também quer ver a informação empacotada em qualidade. E para mim, eu fiquei impressionado com a qualidade do material de vocês. Muito obrigada. A gente tem trabalhado exatamente para isso, né? Para atingir os profissionais de uma forma assim, que a gente preza mesmo por essa qualidade. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada, Elisa. Obrigada, Walter. E obrigado, ouvintes. E a qualquer momento a gente volta com outro podcast e outro tema. Até lá. Você ouviu o podcast da Rádio ADM. Até o próximo episódio.